Shalom, shalom, Leratov, Israel Ben Moshe aqui, mais uma vez, com sono, cansado. Algumas noites eu não tenho dormido, o Urua tem me incomodado para gravar. Eu tenho um monte de vídeo gravado, mas eu não tenho postado, por quê? Tá tudo aqui no celular, né? Mas não carrega. Eu tenho que deixar o celular o dia inteiro lá, onde que tem internet, para carregar os vídeos, sim. É difícil, tá difícil, né? E ainda não tem energia em casa, né? Eu tenho que puxar um biquinho aqui, eu só consigo carregar o celular de noite. Não dá para gravar vídeo de dia, bem dizer. Eu tô fazendo as coisas o máximo que eu posso, tá? Então, eu peço para que vocês tenham um pouquinho de compreensão e, tipo assim, se os vídeos não tiverem tão bem editados ou tão bem, com uma coesão tão boa, é que as dificuldades às vezes não ajudam, tá? Mas a gente vai tentar melhorar isso conforme o tempo for passando, que as condições forem melhorando, né? Espero a compreensão de todos, tá? Acredito que todo ano a gente vai reiniciar o discipulado israelita, né? Ah, mais uma coisa. Essa semana eu vi o comentário de uma pessoa nos vídeos. Ela falou assim: você esqueceu de uma parte, a parte tal, a parte tal, a parte tal. Não, eu não esqueci. Eu só não quis falar. Isso é um discipulado israelita, não é um teólogo, teológico. Mas assim, eu entendi o que você quis dizer, né? Eu tô falando isso pra pessoa, né? Só que não. Tenta esvaziar o copo. Deixa o vento passar aqui, que tá um vento muito forte, vocês não vão conseguir escutar. Viu a senhora que comentou? Tenta esvaziar o copo, porque senão você vai acabar sendo prejudicada. Tira tudinha as, as, as coisas teológicas que você aprendeu da sua cabeça. Né? Não fica misturando cristianismo com judaísmo, ou não fica misturando cristianismo com doutrina israelita, porque, olha, se você fizer isso, o Criador vai vir com os dois pés no peito. Desculpa falar, mas eu falo isso porque foi o que aconteceu comigo, tá? E foi o que aconteceu com um monte de gente que eu conheço. É só uma sugestão, mas, né? Mas eu entendi o que você quis dizer, tá? Não se preocupa, não. Mas agradeço pelo comentário, mas basicamente é isso. Então é Gênesis capítulo 21 que a gente vai ler hoje. E aqui, né? Bom, vamos começar, né? Vamos parar de enrolar, vamos começar, tá? Eiar visitou Sara como ele havia dito. Quer dizer, ela teve um filho, né? Uma mulher estéril com 90 anos de idade, com um marido com 100 anos de idade. Um milagre, não é mesmo? Muito bonito isso. E Yahweh fez a Sara como ele tinha lhe falado. Pois Sara concebeu-lhe e nasceu a Abram um filho em sua velhice, no tempo estabelecido sobre o qual Elohim tinha falado para ele. Então, você lembra que eu falei para vocês que Sara tinha sido levada por Avimeleque, né? O Criador deixou ela no costume das mulheres, né? Ou seja, ela voltou a ter a menopausa sumiu, né? Voltou o ciclo menstrual dela, provavelmente. Que é isso que fala nos livros apócrifos. Eu só estou citando o que está no livro apócrifo, tá? E aí, né? Ela teve provavelmente relação com Abraão e teve um filho, né? E o nome desse filho? Filho do riso, Isaac. Pegou aí? Tô tão cansado. Faz tanta noite que eu não durmo. Não durmo direito, quero dizer, tá? Eu tô até com medo de
começar a perder Shabat por causa disso. E amanhã é Shabat. É assim mesmo. Vamos lá. Tô descobrindo tanta coisa, gente. Tem tanta coisa que eu queria falar pra vocês que eu não posso. Porque eu ainda... É muito recente. Eu preciso organizar as coisas na minha cabeça antes de sair falando. Né? Pra não sair falando bobagem e os outros parecer que nós é doido. Mas eu tenho que descobrir tanta coisa que vocês não fazem ideia, cara. Com relação às escrituras, com relação ao que o Moshe tem ensinado. Rapaz, no que depender de mim, né? Se o Moshe não negar o Mashiach, eu vou continuar seguindo ele o resto da minha vida. Porque que ele tem revelado, e o que eu tenho aprendido, e que tem batido, né? Com relação à montagem desse quebra-cabeça que é as escrituras, né? Eu fico impressionado de ver como que o Criador tem usado esse homem. As coisas que ele está fazendo ou que ele está falando, a própria vida dele. Eu acredito que vai mudar o mundo, não vai demorar muito. Né? Bom, vamos continuar. Pois Sara concebeu e nasceu a Abraham um filho em sua velhice, no tempo estabelecido sobre o qual Elohim havia falado com ele. Abraham chamou o seu nome do seu filho que nasceu com Sara e que concebeu, chamou de Isaac. Abraham executou Amul, né, em seu filho Isaac no 8º dia. Provavelmente o Mashiach também foi circuncidado no 8º dia de Sukkot, no último dia, né? No Seminit 7. Né? A festa do Sukkot tem a festa das tendas, né? Tem 7 dias. E no outro dia é um outro feriado que se chama Seminit 7, que é o 8º dia grande. Provavelmente o Mashiach nasceu no primeiro dia de Sukkot. Provavelmente, tá? Quando eu digo provavelmente é porque não está escrito isso, né? A gente sabe que ele nasceu em Sukkot, mas não sabe se foi no primeiro dia. Não está escrito isso. Então, o mais provável é que ele tenha nascido no primeiro dia e no 8º dia ele tenha sido circuncidado, no Semini Etzeret. Continuar. E no 8º dia ele foi circuncidado. Ao 8º dia, né, o número 8, ele representa... vamos supor, o Criador criou o mundo 6 dias e no 7º ele descansou. Então, o 7º é o Shabat, né? É o dia do descanso. No 8º dia, né, do mundo vindouro, né, o 8º dia grande. Imagina que o mundo foi dividido em 7.000 anos, né? Então, no 7.000 ano, o Criador vai descansar e deixar a terra por conta própria. Os homens vão fazer só barbaridade. Mas, né, o Criador vai separar os dele. Terminando esse período, começa o Semini Etzeret, o 8º dia grande. Que é é quando começa o mundo vindouro, né, que está escrito na sua Bíblia. Beleza? Cinco. Abraham era de 100 anos de idade quando Isaac nasceu. Sara disse: Elohim me fez sorrir, de forma que todos aqueles que me escutarem rirão comigo. Óbvio. Ela teve filho com quase 100 anos de idade. Né? Abraham tinha 100 anos de idade já, né? Todo mundo vai rir disso. Assim, com alegrias que eles tiveram a velhice, né? Bonito isso, né? O tempo da visitação. Esse aqui é o filho da promessa. Isaac, filho do riso da promessa. Nele está estabelecida uma promessa. E no próximo capítulo você vai ver o seguinte:
quando Abraão vai sacrificar Isaac, ele fala assim, como porque tu não poupaste meu filho, teu único filho. Peraí, mas Abraão tinha dois. Opa, tem um significado isso daí, não tem? Eu vou tentar explicar para vocês um negócio, que é o seguinte. Quando Adão pecou e foi expulso do paraíso, né, eles ficaram com vergonha de sua nudez e estavam até com folhas de figo cobrindo as suas partes, não estavam? O que fala lá, não é? No dia que tu comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente tu morrerás. Alguém morreu naquele dia. E foi quem? O cordeiro. Para quê? Para que a pele servisse de vestimenta para que eles saíssem do Éden. Consegue ligar os pontos? E desde então sempre houve sacrifício. Precisou o quê? Né? Um ser morreu, né? Quando eles saíram do sacrifício, quando eles saíram do Éden. Para voltar, o processo é o mesmo. Né? Teve que alguém morrer, né? Para eles serem vestidos do quê? Dessa vez? De um corpo de luz e voltar. Luz em hebraico é or. Isso a gente já sabe, não é? E pele é or também. Não mole? Então, a mesma or, né, que eles saíram, eles estão voltando. Aleluia. Baruch Hashem Yahuwah, guerreiro. Então, sempre que teve aqui um sacrifício, né? Isaac ia ser sacrificado, só que Abraham achou um cordeiro. Eu tô falando isso agora porque senão depois eu vou esquecer, tá? Mas amanhã eu vou, depois quando eu for ler o 22, eu vou repetir isso. Não sei se eu vou gravar o vídeo hoje ou amanhã. Mas é muito bonito, cara. Desde então, houve sempre sacrifício. Alguém que não tinha culpa pagou o preço. No caso, o cordeiro, lá no Éden. No caso, o cordeiro do céu, que veio aqui pelos nossos pecados, teve que pagar o preço para quê? Para voltar para o Éden. Mole. Sempre alguém inocente, geralmente, paga o preço pelos nossos erros. Pelo quê? Por a gente não conseguir respeitar, ou honrar, pelo menos, os mandamentos da Torá. Vou continuar. Aí os caras falam assim, mas a Torá é maldita, né? Ela é maldita para quem anda errado. Para esses aí, ela é, você pode ter certeza que ela é uma pedra de tropeço. Ela vai jogar esses caras tudo que anda errado, tudo num lago de fogo. Disso você não tenha dúvida disso. Aí com certeza esses caras vão falar assim que ela é maldita. Né? Mas quem quer a Torá viva é o Mashiach. Você vai chamar de maldito? Boa sorte. Sara disse, Elohim me fez sorrir, de forma que todos aqueles que me escutarem irão rir comigo. Ela disse, quem diria que Abraham, quem teria dito a Abraham, a Sara, amamentaria um filho, porque eu lhe gerei um filho em sua velhice. A criança cresceu e foi desmamada. Abraham fez uma grande comemoração no dia em que Isaac foi desmamado, filho da promessa. E aí é que tá. Aqui tem outro personagem. Sara viu o filho de Agar, a egípcia, o qual ele gerava de Abraham, que o escarnecia. Né? O menino zombava de Isaac. Assim ela disse a Abraham, expulse esta serva e seu filho para que
o filho desta serva não seja herdeiro junto com o meu filho, Itsaque. A situação era muito dura aos olhos de Abraham, por causa de seu filho. Elohim disse a Abraham: não seja isto árduo aos teus olhos, porque o rapaz, por causa da, pelo rapaz é por causa da tua serva. Sobre tudo que Sara tem te dito, execute a sua voz, né? Pois em Itsaque tua zera será lembrada, e eu também, e também o filho da serva, constituirei uma grande nação, porque ele é tua semente, porque ele é teu filho, tua descendência. Quer dizer, em Isaac, né, vai ser gerada a promessa, mas esse outro rapaz aí também, eu vou deixar ele ser uma grande nação, porque ele é o seu filho, é Ismael. Ismael é quem? Ismael, através de Ismael, nasceu quem? Os ismaelitas, que são quem? Os muçulmanos. Os muçulmanos, o Alcorão fala de Ismael, fala da história de Abraão, fala tudo isso daqui. Os mesmos patriarcas nossos são os mesmos deles. Né? Os mesmos profetas nossos são os mesmos deles. Né? Até o Alcorão é uma cópia mal feita do que? Da Torá. Né? E quem criou o Alcorão, o profeta Maomé, né? Foi a Igreja Católica. O profeta Maomé era casado com quem? Né? Com uma freira católica. Vão te dizer que não, mas aí você não precisa acreditar em mim, vai lá e olha na internet. Eu já comentei isso com vocês já. Né? Tem um monte de PhD aí falando isso daí, né? Aos ventos, aos quatro ventos. Tá? Que todos os aspectos físicos que o Islã tem, né, vem da onde? Da Igreja Católica. A Igreja Católica criou um monstro que vai engolir ela, guerreiro. Desculpa falar. Minha opinião, né? Os caras levantaram os templários lá para atacar lá a Guerra Santa deles lá, né? Só que agora a guerra vai ser na onde? No quintal deles. Tá? Tá tendo de novo aí, né? A reunião lá no Vaticano de quem? Dos templários. Os caras estão reunindo os templários de novo. Né? Não sei se vocês estão sabendo disso. Só que, desta vez, né? Eles não vão lutar na Terra Santa, eles vão lutar no próprio quintal, tá? O Islã vai engolir eles, cara. Porque segue o casamento patriarcal. Os filhos de Ismael e os filhos de Esaú, né, o irmão de Jacó. São os descendentes. Ai, desculpa. Os ismaelitas são descendentes diretos, né, de Abraão, os muçulmanos. Muita gente vai negar isso. Até se você perguntar no Google, o Google vai falar que é mentira, né? Que Maomé não era casado com freira porcaria nenhuma, né? Mas aí quando você vai ver os PhD contando as histórias aí, né? Você não precisa confiar em mim, só ir lá procurar na internet. O Islã foi criado pela Igreja Católica, digita aí, né? E é isso, vamos lá. E aí depois, se você soubesse as outras histórias que eu sei, aí você vai falar assim, putz, grilo, eu pensei que eu era entendedor de teoria de conspiração. Eu não conto essas coisas para vocês, porque senão vocês vão dar um nó no cérebro. Né? Isso daí também é da época que eu nem seguia a Torá. Então, mas eu sei de umas coisinhas também. Eu só não divido para vocês não ficar bitolado também, né? Cadê? Abraham levantou-se cedo, na manhã cedo, levou o pão e o odre de água, e entregou a Agar, colocando isto sobre o ombro dela junto com a criança. E a despediu, e ela partiu e vagou pelo deserto de Beersheba.
A água foi consumida do odre. Ela lançou a criança debaixo de um arbusto. Ela se foi e sentou-se ao oposto a ele, afastando-se de distância de um tiro de arco, porque ela disse: Não me deixe ver a morte da criança. Logo ela sentou-se em frente dele, ergueu-se a voz de cima e lamentou-se. Elohaiã ouviu a voz do rapaz, e o Malach celestial de Elohaiã chamou a Agar à distância dos chamaíns, e disse-lhes: O que é que se passa contigo, Agar? Não temas, pois Elohaiã ouviu a voz do rapaz de onde ele está. Erga-te, levanta-te, o rapaz, e segure sua mão, porque eu farei dele uma grande nação. Quer dizer, ele tem uma promessa do quê? De multiplicação também. E o povo árabe é um povo gigante, cara. E se lembra que a gente leu anteriormente que dele iam nascer 12 príncipes? Pois é. As 12 nações islâmicas. E é que tá. No fim das contas, o que vai acontecer? Muitos acreditam no fim dos dias. E que no fim dos dias, a besta do fim dos tempos ia ser muita coisa. Né? Minha opinião tem mudado bastante porque eu tenho aprendido bastante coisa com o Moshe. Coisas que eu não. Eu tô organizando na minha cabeça ainda para revelar para vocês, mas é tanta coisa que eu tenho aprendido, não só estudando a palavra sozinho, mas também com o Moshe, que eu não sei nem por onde começar a conversar com vocês com relação a isso. Mas assim, o que eu posso dizer? Não é no fim dos tempos, mas em algum momento, né, fala o seguinte, que Abraham é o que? Pai de nações. E, já que ele é pai de nações, no futuro, e o Mashiach já veio, tá? No ano 70, né? O pessoal acha que ele vai vir, né? Do dia do juízo final. Não, ele não vai vir, não, ele já veio, tá? E, de acordo com tudo que eu estudei, tudo bate. Sem tirar nem pôr. Né? E é isso que o Moshe está ensinando. Só que eu estou tentando organizar esse negócio na minha cabeça aí antes de explicar para vocês. Porque eu não quero sair falando besteira para ninguém e depois ter que ficar me corrigindo. Só que é o seguinte, já que Abraham é pai de nações e o Mashiach já veio, qual que é os planos do Criador para agora? Né? É devolver as nações para quem? Para Abraham. Tá entendendo? Através de quem? Da semente israelita, da semente da promessa, as 12 tribos. Né? Quer dizer, as 12 tribos vão herdar todas essas nações, Brasil, Estados Unidos, México, né, Europa inteira, né, a Rússia, China, esses lugares, tudo, no mundo todo, tem nação israelita. Todas elas vão voltar ao quê? Né? Pertencer a quem? Ao único Criador dos céus e da terra. Através de quem? Dos seus servos. Né? Eles vão devolver as nações para quem? Né? Para Abraão. Né? Quer dizer, o mundo todo vai virar o quê? Uma nação israelita. Minha opinião. Né? E aí, no final dos tempos, acredito eu, no final dos tempos não, né? Vai haver uma disputinha entre irmãos. Que irmão? Você tá vendo aqui, ó. Isaac e Ismael. Os descendentes deles. Do mesmo jeito também que houve uma disputa entre quem? Né? Caim e Abel. Davi e Golias. Né? Então o Criador sempre coloca esses dois irmãos aí para brigar. O Criador não, né? As circunstâncias, né? Eu não sei como é que é o plano do Criador, então não vou falar que é ele, mas acredito que é alguma coisa nesse sentido. Não sei com exatidão, mas acredito que é alguma coisa nesse sentido. Né? Você lembra no livro de Juízes? Não eram os juízes que julgavam a terra de Israel?
Do mesmo jeito, eu acredito que quando as nações começarem a voltar a pertencer ao povo de Israel, a Abraão, o pai de nações, né, haverá juízes sobre a terra. Que juízes? O povo de Israel. Se o Mashiach já voltou, 90% das profecias já se cumpriu. Só falta qual? Essas poucas profecias. Devolver as nações a quem? A Abraão. Entende? Minha opinião. Eu até comentei isso com o Xolia hoje na reunião. Mas eu estou ainda organizando essas coisas na minha cabeça para eu entender um pouquinho melhor e sair falando besteira. Mas sempre vai haver uma disputa entre esses irmãos. Os filhos de Ismael e os filhos de Isaac. Né? E você pode ver aqui, ó, que aqui também, né, o menino fazia o quê? Escarnecia quem? Isaac. Então sempre teve uma rixa, uma rivalidade. Eu acho que eu posso colocar desse jeito, né? Um dizendo, mas eu sou primogênito. Mas não importa que você é o primogênito, eu sou filho da promessa. Alguma coisa nesse sentido, entende? Então é uma competição. Talvez seja essa palavra, não sei. Né? Mas no passado, né, Caim matou Abel por causa disso. Né? Eu acredito, grande parte dos filhos de Ismael, né, tem o sangue das 12 tribos. E também são enxerto da oliveira. Né, pode ser enxertados. Mas a rivalidade que eles têm com a gente é muito grande. E muitas vezes, eu tô falando dos bitolados, tá? Não tô falando do povo árabe no geral, não. Tô falando dos bitolados. Aqueles bitolados que cortam a cabeça, né? Que é uns 20% só. Eles têm muito mais ódio por Israel do que amor pelos próprios filhos. Porque sabe que quando eles atacam Israel, Israel vai retalhar com 10 vezes mais força. Né? Então, em vez de eles pensarem em proteger os filhos dele, não, eles ficam pensando em matar israelita. Isso nunca dá bom. Tá? Sempre foi assim, sempre vai ser. E espero que algum dia isso mude, mas só IA para fazer isso. E eu não sei todos os planos dele, então não vou ficar comentando. 19. E Elohim abriu os olhos dela e ela viu um poço de água. E ela se foi e encheu o odre de água e deu de beber ao rapaz. Elohim estava com este rapaz. Assim ele fez crescer e habitou no deserto, tornando um arqueiro. Ele habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou para ele uma esposa egípcia. Você lembra que eu contei aquela história para vocês? Que Abraham foi visitar Ismael, e chegando na casa dele, a esposa de Ismael, né, Ismael não estava, mas a esposa de Ismael recebeu Abraham. Só que ela não sabia que Abraham era o pai de Ismael. Aí a mulher pegou e tratou Abraham mal pra caramba. Abraham, né, com sutileza, disse assim para a esposa de Ismael, né, que não sabia que ela estava falando com o sogro dele, né? Eu falei assim, eu vou deixar um recado aqui pro seu marido, você passa para ele para mim, por favor. Avisa para ele que o poste da tenda dele tá solto, né? Aí quando Ismael chegou em casa, escutou isso da mulher dele e entendeu quem que era que estava falando primeiro, né? Que era o pai dele, Abraham, que tinha vindo visitar ele. E a segunda coisa que ele entendeu é o quê? Que a mulher dele tinha tratado ele mal. Na mesma hora o cara pegou, separou da mulher e mandou ela embora. Né? Então, se liga, bicho. Abraham deu a dica pro filho dele, essa mulher aí não presta, vaza dela. Veio a se passar que naquele tempo, Avimeleque e Fiol, o capitão-mor do exército dele, falou com Abraham dizendo, Elohim está contigo em tudo aquilo que você faz. Também, né, depois de o próprio Criador,
um Elohayim dos céus e da terra, né? Yahweh de Sebaot, e num sonho pro cara e falou assim: você vai morrer? Você acha que o cara não vai ficar com medo? É lógico que ele vai falar aqui que o Criador tá com Abraão o tempo todo, né? Não é possível, né? Agora, então, jure para mim, por Elohayim, que tu não lidarás falsamente comigo, nem para com o meu filho, nem para com o filho do meu filho, mas de acordo com a graça que eu tive contigo. Tu farás para mim e para a terra na qual tu tens residido. Abraham disse: eu jurarei. Abraham censurou Avimeleque por causa do poço de água que os servos de Avimeleque tinham tomado violentamente. Avimeleque disse: eu não sei quem fez esse tipo de coisa. Nem tu me denunciaste. Nem eu ouvi falar disto até hoje. Abraham levou ovelhas e bois e deu a Avimeleque, e ambos fizeram uma aliança. Abraham colocou à parte 7 ovelhas do rebanho, e Avimeleque disse a Abraham: o que significa essas 7 ovelhas do rebanho que você colocaste à parte? Então ele disse: porque essas 7 ovelhas que tomarás da minha mão, elas podem ser testemunho para mim de que foi eu que cavei o poço. Né? De forma que ele chamou aquele lugar de Beersheba, porque ali ambos juraram. Assim eles fizeram uma aliança em Beersheba. Então Avimeleque levantou-se e Fior, seu capitão-mor do seu exército, e eles voltaram para a terra dos filisteus. A terra dos filisteus, para quem não sabe, é... pai. Esqueci o nome. Os que atacaram aqui recentemente a Israel, Palestina. Tá? Palestina. Abraham plantou um bosque em Beersheba e invocou ali o nome de Yahweh, o poderoso do mundo. Abraham residiu na terra dos filisteus por muitos dias. Terminamos. Bom, 32 minutos, já tá bom demais, né? Eu acho que eu contei bastante coisa para vocês. Então, teve uma moça que comentou num comentário, fez um comentário, né? E eu quero deixar bem claro, né, para essa senhora que fez o comentário, que todos os comentários são bem-vindos. Mas assim, tenta esvaziar o copo, tá? Eu sei que você comentou com a intenção de tentar ajudar, né? Mas a gente não está num seminário teológico, tá? A gente está no discipulado israelita. Então, assim, eu sei que você fez isso com boa intenção, né? Mas cuidado, porque assim, esvazia o copo, literalmente, de tudo que você aprendeu na igreja. Porque senão, se você ficar misturando cristianismo com judaísmo, cristianismo com doutrina israelita, vai dar tão errado, né? Se prepara. Eu falo isso por quê? Porque eu já fiz isso também, né? Eu aprendi na força bruta. Uhum. Ou você aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, é só um conselho. Né? Então, assim, muitas vezes eu vejo os comentários, né? E no caso a moça comentou, não é que eu não quis comentar, porque não é necessário num discipulado israelita, entende? Eu entendi o que você quis dizer, né? Mas eu não quis falar sobre aquilo, entende? Mas eu vi, tá? Mas não tem necessidade de eu falar aquilo, porque a gente está num discipulado israelita, tá? E eu acho que é só, né? Para todos vocês também, não fiquem misturando coisas de outras religiões com o que a gente está aprendendo, para a carga não ficar pesada, né? Eu quero que o discipulado israelita de vocês seja o mais
brando possível, mas também se for pesado, eu não vou achar ruim não. Por quê? Porque você vai ser cascudo. Né? Todo israelita é cascudo, né? Aguenta, não é de porcelana, ele aguenta o impacto, ele aguenta o choque, né? Mas é isso. A gente não é feito de, de, de açúcar, né? Que sai na chuva e derrete tudo, né? Mas, viu o comentário, é bem-vindo, né? Mas tenta evitar de, de fazer o comentário antes de você ter aprendido. Por quê? Porque talvez na próxima porção a gente fala sobre isso. Você entende? Então, assim, não fica espiritualizando as coisas que nem você faz na igreja. Né? É bom espiritualizar, mas não é que nem na igreja. Tá? Às vezes você está espiritualizando demais. Tá bom? Só um conselhinho. Vamos primeiro aprender, vamos aprender a ouvir, chamar. Primeiro você ouve, você aprende por vários anos, para depois você comentar, tá? Foi assim que eu aprendi. Primeiro a gente escuta, aprende, senta, aprende. Não dá uma de chabichão, principalmente perto dos líderes. Se algum dia você se for se reunir com os líderes e você tentar dar uma de, eu sei, porque eu aprendi desse jeito, rapaz, se prepara, viu? Se prepara. Os cara vai deixar você na lista negra lá. Fala assim, olha, você acabou de começar um discipulado israelita e já tá querendo ensinar, os caras vai te marcar, viu? Então primeiro você senta, aprende. Tem dúvida, marca no caderno. Mais pra frente, quando você tiver uma oportunidade, quando você tiver mais à vontade, aí você pega e pergunta, tá? Porque não é, não é que nem na igreja, não. Você chega perto É que eu ainda sou mais tranquilo com isso daí, mas se você ver os outros líderes aí, ele não. Se você começar a falar, mandar mensagem, postar, os caras já vai te bloquear na mesma hora, tá? Fala assim, esse daqui não tá a fim de aprender, não. Ele tá a fim de tentar ensinar. Então tenta evitar de fazer comentários desnecessários. Eu entendi o que você quis dizer, né? Eu achei bom que você comentou e tudo mais, tal, mas tenta manter isso para você, né? Por enquanto você só aprende, só mais para frente a gente troca uma figurinha legal, tá? Por enquanto só ouve. Tem dúvida? Marca no comentário. Ó, fulano, aquele dia você não fez tal coisa, marca no caderno. Né? Que vai chegar a hora de a gente falar sobre isso que você citou aí. Mas não é agora, tá bom? Não é agora. Então as coisas vão acontecer no meu tempo, né? E você vai subir degrau por degrau, degrau por degrau. Né? Você não vai pular etapa, tá? E eu vou tentar controlar vocês o máximo possível para quê? Para que você não se desvie, né, do objetivo final, que é conhecer o Machia na sua plenitude, tá bom? E, e ver o que ele fez por você, né, o que o Criador fez por nós, tá? E é isso daí, sem bitolação, sem espiritualizar demais, né? Sem, eu sou descendente físico de Israel, eu sou descendente espiritual de Israel. Não bitola, a diferença do veneno do remédio é a dose, tá? Não chega perto dos líderes israelitas
dando uma de bonito, nem de esperto. Isso é para todos, tá, gente? Eu tô falando, tá? Os nossos líderes detestam pessoa que se comportam com arrogância perto deles, né? Se você acabou de começar a aprender e chegar lá dando uma de paquito, guerreiro, os caras vão te cortar na mesma hora. Desculpa falar, mas né? O que começa errado termina errado. Eles já... E para não dar. Cada 10 pessoas que começa a fazer discipulado israelita só vai ficar um, provavelmente. Né? Porque os caras estão acostumados com a igreja. Né? E não é assim que funciona. É um tempo de adaptação. Eu estou tentando adaptar vocês para coisa que vai vir lá para frente, tá? Eu estou tentando pegar o mais leve possível. Né? Comigo foi assim. Né? E com a maioria das pessoas que eu conheço também foi. Estou tentando ser mais gentil, mais delicado possível, mas se não for na gentileza, quando você chegar perto dos líderes, vai ser no esfregão mesmo. Não tem o que fazer. Tá? Só um conselho. Esse daí é só um conselho que eu tô dando. Mas, tá bom? Bom, a gente vai ficando por aqui. Israel Ben Moshe, Laratov, Boker Tov, Erev Tov. Não fica chateado com o que eu disse, né? Mas é a pura realidade. Né? No nosso meio, fraco não se cria. Né? Então, desculpa o puxão de orelha aí, mas, né? Não leva a mão, né? Tá? Tô tentando ser o mais simpático, o mais legal possível, mas aqui no meio da gente aqui. É que não chegou a hora de falar sobre isso ainda. Mas basicamente é isso. Quando chegar a hora, a gente fala, tá? Ah, e, bom, a gente vai ficando por aqui. Shalom, shalom. Tchau, tchau.